por exemplo assim, a Bíblia você tem que catar gravetos. Você tem que catar aqui e ali. Os conhecimentos estão espalhados dentro da Bíblia. Então, só vai conseguir chegar ao, ao conhecimento pleno se você tem um conhecimento amplo, né? Então, você pode ver, lá em Apocalipse 3, fala de 7 cabeças. Não sei se é falta de conhecimento bíblico, que os teólogos chegaram a apontar países, ou porque falta de admissão também de um erro, ou sei lá, a gente não sabe. Mas a Bíblia, ela mostra quem são as cabeças, né? Texto bastante falado, que eu tenho falado, é de Isaías 4. O profeta fala sobre 7 mulheres. E a interpretação profética fala de mulheres que as igrejas. E você não vê na história ou na Bíblia outras igrejas que eu diga assim, porque nós temos que focar no panorama histórico e bíblico, né? O que está escrito, porque tudo que nós vamos falar tem que falar com base bíblica, com base escrita, né? Então o profeta fala sobre 7 igrejas. Ele fala de mulheres que diz lançarão a mão de um homem. Então o homem nós sabemos que é Cristo. Diz a Bíblia que só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então lançarão a mão de um homem. É um grupo de pessoas, um povo que vai se apropriar de Cristo, né? Mas diz assim: comemos o nosso próprio pão e vestimos nossas próprias vestes. Tão somente queremos ser chamados pelo seu nome. Ou seja, é uma religião apostatada, para quem agora vai entrar agora a revelação histórica. A gente sabe que é um povo que surgiu lá na Ásia, que não sempre falam que Paulo saiu pregando o evangelho. E aquele grande povo ali da região gentílica, Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Deus levantou Paulo a pregar aos gentios e foi Paulo responsável por aquele grande número de gente ali que pregou, que ganhou através das pregações de Paulo ali, aí incluindo Turquia e Ásia ali, Roma, tudo, né? E essas igrejas estavam instaladas ali nas províncias romanas. E tanto é que é verdade, porque as cartas de João às igrejas da Ásia, elas foram endereçadas. E quando João manda as cartas para as 7 igrejas da Ásia, Esmirna, Efésio, Laodiceia, Sardes, todas as igrejas da Ásia, elas tinham endereço, porque as cartas foram endereçadas a elas. Agora, nós interpretar que nós querer pegar um prato já pronto e começar a apontar, achar que a besta vai vir ainda. Não, a besta veio, se cumpriu ali, quando surgiu a apostasia. Quando a igreja, que era de Cristo, se apostata da sua fé. Então, o apóstolo Paulo escreveu nas cartas de Timóteo, ele fala assim: o Espírito expressamente diz, o Espírito fala muito claro para mim, diz Paulo, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Quer dizer, apostasia quer dizer mudança de crença. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, para a hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência. Então está ali, escrito ali, Timóteo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Então, estamos falando de um povo, uma igreja que era de Cristo, como diz o Celso aí, eram de nós, né? Estava lá em João, fala isso, né? Eram de nós, saíram de nós, né? Eram de nós, mas se fosse nós, saíram da igreja e formaram uma igreja diferente.
E aí veio a mudança do batismo, né? Mudança do batismo do nome de Jesus para o batismo Pai, Filho e Espírito Santo. Vem a mudança do mandamento, da guarda do sábado para o domingo. E foi muitas coisas impostas. Para aí se cumpre a profecia do profeta Isaías, que fala: comemos nosso próprio pão e vestimos nossas próprias vestes. Ou seja, eles comem seu próprio pão, ou seja, esse alimento, eles estabelecem suas próprias doutrinas, os seus próprios mandamentos, tanto é que mudaram, até assim, adulteraram ali os 10 mandamentos, né? Enfim, mudaram, né? Então se cumpre a profecia ali de Isaías das 7 cabeças. E quando Deus me deu essa revelação, eu não tinha conhecimento histórico e bíblico como eu tenho hoje. Primeiro veio a revelação, e eu, claro que levei um susto quando veio essa revelação, porque foi, meu Deus, quem vai acreditar nisso, meu pai? Difícil. Mas depois veio a revelação e depois veio todas as ferramentas que eu tenho hoje, conhecimento bíblico e histórico. O profeta fala sobre as 7 cabeças. As 7 cabeças lá, de lá em Apocalipse 13, fala de que ela tem, é um animal, né? Um leopardo, simbolizando Roma, o corpo do leopardo simbolizando Roma. Fala como se boca, assim, pés de urso, né? Os pés de urso vêm a ser a cultura egípcia, né? Que é a sustentação de todo esse corpo político e religioso, é a fé na Trindade, né? As 3 pessoas da Santíssima Trindade, que aí Daniel fala da boca do urso, que da boca do urso saem 3 costelas, né? Que é a crença das 3 pessoas da Trindade, que surgiu depois do Concílio de Nicéia, aonde fundamentaram a Trindade, as colunas do cristianismo apostatado e a Trindade, a crença no Pai, no Filho e no Espírito Santo, em 3 pessoas distintas. Então, costela vem a ser pessoa. Então, a crença das 3 pessoas da Trindade surgiu ali, depois do concílio. Então, a cabeça da besta, ela tem, tipo assim, quando o anjo interpreta para João, no capítulo 17, ele fala: as cabeças que vistes são 7 montes. Então, existe uma interpretação de monte. Monte vem a ser o quê? Ajuntamento de pessoas. Monte não é esses montes que nós vemos em volta da cidade, aí, monte de terra e pedra. Não. Monte, porque a palavra igreja vem a ser ajuntamento de pessoa, né? E lá em Salmos, capítulo 2, fala: por que se amontoa a gente e pensa coisas vãs? Já profetizando sobre isso, falando sobre o concílio, né? Então, o monte vem a ser pessoas, grupos, onde se amontoam as pessoas, onde há aglomeração de pessoas. Monte, vem a ser isso. Então, já está falando que as 7 cabeças seria as 7 cabeças que viste, diz o anjo para João, são os 7 montes. E os chifres que você vê na cabeça da besta, ele fala assim, são aqueles que aborrecem a besta, né? E os chifres têm 10 diademas cada chifre. O chifre, o chifre, ele nasce depois. Você pode ver que se você vai ver uma novilha, ela nasce sem chifre, né? O chifre nasce depois, né? Nenhuma novilha nasce com chifre, nasce depois. Então, os chifres que você viu são aqueles que aborrecem a besta, ou seja, aqueles que surgiram depois do ano 1500, porque fala que o Império Romano, que é um poder político e religioso, onde adotou a igreja e tornou-se uma instituição religiosa, propriedade do próprio governo, onde a igreja se apostata e divorcia com o Criador e casa com o Estado. Então ela tem agora a autoridade, diz a palavra de Deus, que o dragão do seu poder é a besta, né? Então agora ela tem um poder funcional, né? Jesus fala que o trono de Roma é o trono de Satanás, ali capítulo umas cartas de da Apocalipse, né? Fala sobre tu habita no trono de Satanás. Aí você veja bem. Então, o poder agora, tipo assim, as 7 cabeças são as 7 igrejas da Ásia, 7 cidades também, que é Laodiceia. Vamos falar sobre Laodiceia. Laodiceia, quem é Laodiceia? Laodiceia era uma cidade
é que o fundador da cidade de Laodiceia tinha a esposa por nome de Leodice. E ele nominou a cidade de Laodiceia, homenageando a sua esposa Laodice. Por isso ficou Laodiceia. Então, se nós formos estudar os nomes das igrejas da Ásia, Sardes, Esmirna, todas elas têm um motivo porque tinham esses nomes. Tinha uma terra que era mais fértil, outra era a terra dos ouros. Enfim, cada terra tem um significado com seu nome. Então, o nome de Laodiceia uma cidade que foi dado o nome, o fundador da cidade deu o nome da sua esposa, chamada Laodice. Por isso ficou Laodiceia, né? As sete cabeças da Ásia. Aí isso veio Apocalipse em Isaías, capítulo 3, verso 12. Aí o profeta fala assim: Ah, povo meu, que eu te engano. E ele fala assim: Os opressores do meu povo são crianças. Por que fala que os que estão oprimindo a igreja de Deus naquela época eram crianças? Eram pessoas sem conhecimento bíblico, sem ter uma estrutura espiritual, porque Paulo fala se crescer na graça e no conhecimento. Ele não tinha crescimento espiritual, eram pessoas leigas, eram pessoas sem conhecimentos teológicos. A ideia deles era fundar uma religião para eles, que pensasse como eles, mas sem nenhum conhecimento bíblico, sem nenhuma estrutura espiritual, sem nenhum conhecimento teológico. Por isso que a Bíblia diz que são crianças. Aí, quando o profeta fala isso, fala, são os opressores do meu povo são crianças, ele fala assim: Ah, povo meu, os que te guiam te enganam, e destrói o caminho das tuas veredas. Mulheres, aí ele fala mulheres, que têm a testa governo, ou seja, tem um governo mental, um governo mental. A mente deles tem um governo mental. Eles têm um governo mental. Por isso que entra o sinal da besta, que é o sinal com a marca na testa e outro na mão. Na testa é aquilo que as pessoas pensam, que as pessoas entendem, defendem, e a mão tem a ver com o trabalho, com aquilo que você pratica, com aquilo que você exerce, com aquilo que você manuseia. Trabalho. Por isso que tem testa e mão. Domingo e trindade. Né? A trindade é relacionado à fé e o domingo é relacionado ao dia que as pessoas não trabalham, né? É relacionado ao trabalho. A igreja de Cristo também tem o sinal na testa e na mão, o nome de Jesus e o guarda do mandamento, que é o sábado. Então, o diabo sempre copia as coisas de Deus. Agora também, Isaías 46 fala assim: Bel já se curvou. Quem é Bel? Bel é uma deusa que existia naquela época, que se chamava a deusa Diana, a deusa Efésia, a Esmirna, né? Simira, né? Que era uma deusa respeitada, mas na verdade não está falando exatamente da deusa, está falando de uma religião que adorava, que tinha essa adoração à deusa, a deusa Diana, que é uma religião que tinha Tamuz, que era o deus Sol, né? O Sol Invicto, que era filho de Simira, né? Então, o que eles fizeram? A primeira coisa que Constantino era um sacerdote pagão, que pertencia a essa religião que adorava o Sol, que era o Sol Invicto, filho de Tamuz, filho de, de Simira, né? A história já envolve outras coisas aí que vai ficar extenso. Então, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, mudou o sábado para domingo, homenageando o seu Deus, Sol, né? E logo depois foi imposta a Trindade, o batismo trinitário, e Constantino tomou como seu, né? Aí impôs como também lei, então surgiu essa igreja aí, tá? Esse é um período das sete cabeças durante o Império Romano, que dura de 1400, um pouquinho antes de Cristo, termina no ano 1443, 53, 53 ali, 53. Aí que vem o período da segunda besta, que é o animal de cordeiro, para de cordeiro, que surge a partir do ano 1517, quando surge Martinho Lutero, aí surgem os protestantes. Aí a igreja se divide em duas partes, de católicos e protestantes.
né? A igreja perde o seu poder político, agora ela tem que agir como uma instituição normal, né? Então a igreja se divide em duas partes, católica e protestante, que aparece de cordeiro, mas exerce o mesmo poder da primeira besta. Aí você pode ver que o cordeiro tem dois chifres, dois sistemas. Quando fala que chifre é aquilo que nasce, e aí quando o anjo fala assim, os chifres que viste são aqueles que aborrecem a besta. De fato, Martim Lutero era um padre que saiu da igreja católica e começou a pregar contra a igreja mãe, que eu sempre falo que é Loham Elohim, né? São duas prostituição religiosa. Qualquer mulher que adora, que tiver três maridos, configura como prostituta. Qualquer igreja que tiver três deuses também é prostituição religiosa. Então, são filhos, mãe e filhas que atuam, que aparentemente são separadas, mas estão unidas pela fé, porque ambos que na Trindade defendem o domingo. Embora aparentemente são separadas, mas estão unidas pela fé, católica e protestantes. Por isso que tem dois sistemas. A besta, do Apocalipse 13, a partir do versículo 11, fala de um cordeiro. Mas esse cordeiro é um animal manso, né? Animal manso, Deus te abençoe. Não é mais aquela igreja que leva as pessoas para a arena, que queima vivo. Não é mais aquelas cabeças que decreta a morte para os cristãos se guardar no sábado. Hoje em dia ela não faz mais isso, mas trabalha com o mesmo sistema de apostasia, que é crer na Trindade e defende o domingo. São duas igrejas, dois sistemas que aparentemente estão separados, dois chifres que estão na cabeça da besta, mas exercem o mesmo poder. Aí que entra aí, você pode ver que as duas bestas, que aparentemente são duas bestas, que uma nasce no mar, outra nasce da terra. Por que nasce no mar? Porque surgiu no meio dos povos, das multidões, das nações. Agora nasce da terra. Por que nasce da terra? O que é a terra? O que é a terra? O homem, o ser humano. Também nada mais é que algo humano, né? Porque o que nasce da terra, o que nasce da terra? O que nasce da terra é o que brota da terra, né? Saiu dali, da ideia humana, né? Então, quando eu falo que a estátua de Nabucodonosor tem a ver, quando eu falo assim que tem a ver com o corpo político, porque em parte resumido, quer dizer que o corpo político do mundo, desde o início lá do reino babilônico, os pés são de barro. De barro, o que foi feito de barro? O ser humano. O que dá sustentação política e religiosa é o homem. Porque só existe política e religião porque existe ser humano. O dia que a pedra que vem do céu e bate nos pés destrói a humanidade, acabou o poder político e religioso, não tem mais motivo para religião nem política, né? Porque agora não existe mais povo, não tem mais líder, né? Então acabou a liderança política e religiosa, aí entra o reino de Cristo. Então o que dá sustentação ao corpo político e religioso da capítulo 13 é os pés de urso. O que sustenta a religião, o que dá a sustentação do corpo da besta é a cultura egípcia, que é porque o Egito adorava o sol em três partes. Pela manhã, né? Eles adoravam o sol pela manhã, ao meio-dia e ao entardecer, né? É uma cultura egípcia. Então essa cultura egípcia veio e foi infiltrada dentro do cristianismo e trouxeram então todas essas culturas gregas, romanas, egípcia e fizeram dentro de uma religião um, um sincretismo religioso, uma igreja totalmente oposta à igreja que o Senhor Jesus deixou aqui nessa terra.